Pronto. E aí, pessoal, agora a gente vai ver um exemplo, tá, de uma questão, bem dentro daqueles moldes, tá, que a gente viu no exercício de ponto, mais de contribuição e ponto de equilíbrio. É um dos tipos de questão que pode cair na prova. E aí, nessa questão, a gente vai conseguir calcular qual é o lucro real de cada um dos produtos. Aí, para a gente entender como é que funciona, vamos ler a questão, né? A questão aqui ela vai trazer o exemplo de uma empresa, né? A empresa Boa Roupa, que fabrica 3 tipos de camisa. A camisa básica, a polo e a social. Os custos da empresa estão listados abaixo. Aluguel, 20 mil reais. Energia, água e telefone, 7 mil. Matéria-prima. Aí a matéria-prima a gente tem que ter o custo de cada um dos produtos, tá? Então a camisa básica tem um custo de matéria-prima de 15 reais, a camisa polo tem um custo de matéria-prima de 35 e a camisa social um custo de matéria-prima de 45. Existe uma comissão de venda de 10%. Os produtos são vendidos por... Isso aí é o preço de venda, tá? A camisa básica, 40 reais. A camisa polo, 70. E a camisa social, 80. Pedi só a Renata para cortar o áudio. Tá ruim. Renata? Se tu puder cortar o áudio, por favor, que a gente tá... Como a gente tá gravando agora essa parte da aula, para ficar bem... O áudio ficar bom para o pessoal acompanhar depois. E aí as últimas informações são: em uma hora de trabalho, um funcionário produz em média 6 camisas básicas. Deixa eu tirar aqui a frente da minha tela. Ou 4 camisas polo, ou 3 camisas sociais. Veja que o modelo aqui da questão é bem parecido com o que a gente viu da outra, tá? É porque é um tipo de questão que vai subsidiar as 3 perguntas: margem de contribuição, ponto de equilíbrio e custeio. Aí, por fim, ele diz assim: ó, no último mês, a empresa Boa Roupa fabricou e vendeu 1.000 unidades de cada camisa base, 1.000 unidades da camisa básica, 800 unidades da camisa polo e 500 unidades da camisa social. Agora, essa informação passa a ser uma informação essencial para o nosso cálculo. Nos cálculos anteriores de margem de contribuição, não importa a quantidade que é vendida. No cálculo de ponto de equilíbrio, a gente quer descobrir qual é a quantidade, só que para custeio eu já tenho que saber qual é a quantidade. Tá? A quantidade é a informação necessária. Aí eu vou passar agora, gente, para o Excel, para a gente poder... Cadê? Para a gente começar a entender quais são os dados. E a informação básica que a gente tem que montar, e essas tabelas que eu estou montando aqui, fiquem tranquilos que elas já vêm na prova, é a separação entre. Tá? Aí eu tenho aqui os produtos, que no nosso exemplo são as camisas, né? Aí vamos pegar aqui na mesma sequência que é apresentada lá, são as camisas básica, polo e social. E aí o que é que eu quero saber desses produtos? Eu quero saber qual é o custo indireto fixo deles. Eu quero saber qual é o custo variável, a receita e a quantidade. Entendeu? Essa é a minha... E aí entra aqui mais uma informação, tá? Que eu já vou adiantar, que é a produtividade. Essa produtividade vai ser uma informação importante e aí mais na frente eu vou explicar para vocês por quê.
Pronto. Eu não vou ficar voltando, tá lá no slide. Qual vai ser a ideia? A ideia, eu vou voltar para o slide em alguns momentos, poucos, só que o ideal é que vocês, quando forem estudar, vocês deixem em uma tela o slide com a questão e na outra tela vocês ficam assistindo o vídeo, tá? Para não ficar variando tanto aqui que acaba travando um pouquinho a sequência. E aí aí vamos ler como é que está lá a questão, tá? A empresa Boa Roupa fabrica estes 3 produtos, eu já informei, e os custos da empresa estão listados abaixo. Qual é o custo? O primeiro custo é aluguel. Aluguel a gente sabe que é que tipo de custo? Aluguel ele é um custo indireto fixo, não é isso? Então aqui, ó, deixa eu até mesclar, que lembra que eu falei que esse tipo de custo é um só para tudo. Então aqui eu já tenho os 20 mil reais de aluguel. Começo com eles. Aí de energia, água e telefone tem mais 7 mil reais. Então eu vou somar os 7 mil reais aqui. De matéria-prima, tem os seguintes custos. Para a camisa básica, 15 reais. Então eu já tenho 15 reais aqui de custo variável. 35 reais da camisa polo. E 45 reais da camisa social. Além disso, uma comissão de venda de 10%. Tá? 10% no caso será do preço de venda. Deixa eu compartilhar aqui uma vez, só para a gente identificar. Vamos lá. Aqui, o que foi que a gente trouxe, né? Trouxemos o aluguel, 20 mil, como custo indireto fixo. Trouxemos energia, água e telefone, 7 mil, está somado lá. E os custos de matéria-prima. E aí, além disso, a gente falou uma comissão de venda de 10%. 10% em cima de quê? Em cima do preço de venda, tá? E o preço de venda é a nossa receita. A gente volta lá na tabela para poder colocar na receita aqueles valores, que são R$ 40 da camisa básica, R$ 70 da polo e 80 da social. Aí lembra que a gente tinha falado que tinha 10%, né, de comissão. Então a gente soma aqui 10% de 40, que é 4. A gente soma 10% de 70, que é 7. E 10% de 45, que é 8. Então esse aqui são os nossos custos indiretos variáveis. Pronto. Além disso, ele vai dizer lá embaixo que a empresa vendeu e fabricou 1.000 unidades da camisa Ô, básica. professor, desculpa até lhe interromper, mas Pode a falar. porcentagem não é em cima da receita do custo da venda? É. Você colocou em cima do custo Não, de... aqui, ó. A receita é aqui, 40, 70 e 80. Não é aí que entre os 10%, não? Oi? Não é nessa planilha aqui entre os 10%? É, só que eu não vou somar na receita, entendeu? Comissão, ele é um custo que eu tenho. Então eu vou calcular os 10% daqui, só que eu vou somar ele aqui em cima, como Ah, custo, entendeu? entendi. Eu entendi a sua dúvida, mas realmente eu tirei 10% dos 40. Mas os Ah, 10% do 40 eu utilizei para somar com que os 15 reais de matéria-prima. Entendido? entendi. Então vamos lá. Aí 1.000 unidades da camisa básica, 800 unidades da camisa polo e 500 unidades da camisa social. Entendido? O que é que eu já tenho aqui? Eu sei que a minha camisa básica ela já custa R$ 19. A camisa polo ela custa 42 e a social custa 53. Mas até o momento eu ainda tenho um custo aqui de R$ 27 mil
que eu não sei como é que eu vou dividir para esses produtos. E isso é o custeio. Como é que eu vou pegar 27 mil reais e vou dividir para esses 2.300 produtos aqui? Qual vai ser o critério? Ontem a gente viu que se eu pegar esses 27 mil e dividir pelos 2.300, que é a quantidade total de produto que temos aqui, isso seria uma forma de fazer, só que normalmente para as empresas isso não é uma forma que acaba sendo muito justa. E por que que não é uma forma muito justa? Porque entendam que R$ 11 em cima de 80 pesa mais do que R$ 11 em cima de 40. Desculpa, ao contrário, né? R$ 11 em cima de 40 pesa bem mais do que em cima de 80. Então, o ideal é que a gente faça de tal forma que eu reduza um pouquinho o custo aqui em cima da camisa básica e aumente um pouco em cima da social. Só que não necessariamente porque uma custa mais do que a outra. Existem coisas que a gente chama de critérios, tá? E lá no custeio ABC a gente vai chamar de direcionadores de custo. E aí esses critérios são utilizados para a gente utilizar um método para determinar como é que a gente divide esses 27 mil reais. E essa divisão que a gente vai fazer, a gente vai chamar ela de rateio. Como é que eu vou ratear 27 mil reais entre esses 2.300 produtos? Qual critério eu vou utilizar para fazer isso? Aí a primeira informação que eu passo para vocês é o seguinte: não existe uma regra absoluta de qual é o critério utilizado. Cada custeio usa premissas diferentes para fazer isso. O que a gente está vendo aqui inicialmente é o custeio por absorção. Custeio por absorção, ele costuma utilizar como critério ou o tempo de mão de obra, tá? O que a gente vai chamar o tempo de hora máquina, tá? E por que isso? Por que o tempo? Porque esse tipo de custeio ele foi criado lá na década de 40. O primeiro tipo de custeio criado, a gente vai ver, são as duas formas de custeio tradicional, que é o por absorção e o variável. Por absorção foi o primeiro. E aí o custeio ele começou a ser implementado nas fábricas. E nessa época, nas fábricas, a gente não falava de outras informações, como capital humano, capital intelectual, não, era máquina, tá? Era tempo. Lembra daquele filme Tempos Modernos, Charles Chaplin? Né, que é tudo só executando tarefas repetitivas. Então, esse tipo de custeio foi criado naquele momento. Aí, por isso que os critérios são esses. Ah, professor, então para que a gente está estudando uma coisa tão antiga? Apesar dele ser antigo, ele utiliza esses critérios, o custeio por absorção, ele é o custeio mais barato para a empresa. Então, dependendo do seu tipo de empresa, hoje em dia ainda é muito utilizado o custeio por absorção, pela simplicidade dele e a simplicidade de aplicação. O custeio ABC, que é um custeio bem mais elaborado, né, que demanda um pouquinho mais ele traz informações mais qualificadas. Aí por que eu não uso sempre o custeio ABC em vez de utilizar o custeio por absorção? É porque o custeio ABC é caro, tá, de implementar. Eu dou aula de custeio ABC há 6 anos, tá? Só aqui na Unibra. Só que se eu for aplicar o custeio ABC em uma empresa, normalmente a gente leva aí pelo menos 2 meses para conseguir implementar. Porque o custeio ABC ele vai exigir que eu conheça muito bem a atividade da empresa. Antes de sentar na frente de uma planilha para poder fazer esse tipo de cálculo, eu vou ter que estudar como a empresa funciona. E é isso que demanda muito tempo. Já para o custeio por absorção, não preciso fazer nada disso. Eu vou ter informações básicas que qualquer gerente de produção me passa rapidamente esses dados, tá? Aí ele acaba sendo o tipo de custeio simples de implementação. Mas vamos lá, vamos seguir. E aí, qual é esses critérios aqui
que eu vou utilizar. Lembra que eu falei que o custeio por absorção ele vai utilizar o tempo. Ele pode utilizar também o custo de matéria-prima, tá? É utilizado. No nosso caso, eu poderia utilizar os R$ 15 daqui como critério, os R$ 35 como critério e os 45. Mas eu vou preferir fazer por tempo, porque aí a gente já sai, a gente já imagina aplicação de informações extras além desses números, né, que tem aqui. Aí como seria preenchido essa informação aqui de produtividade? A gente volta lá na nossa planilha, no nosso slide com a questão, e aqui ele diz o seguinte: cada funcionário ele leva, se ele estiver produzindo só camisa, ele vai conseguir fazer 6 camisas básicas em 1 hora. Ou 4 camisas polo, ou 3 camisas sociais. É aquele mesmo exercício que a gente fez na aula passada, tá? O tipo de exemplo. Eu até utilizo esses números para serem mais fáceis os cálculos. Então, eu vou dizer aqui o seguinte: quanto tempo eu levo para fabricar uma camisa básica? Se eu faço 6 em 1 hora, Paulo, o teu áudio está aberto. Se puder fechar aí, por favor. Valeu. Se eu faço 6 camisas em 1 hora, significa que, em média, cada camisa eu faço em quanto tempo? Em 10 minutos. Correto? Se eu faço 4 camisas polo em 1 hora, significa que, em média, eu levo 15 minutos para fazer uma camisa polo. E se eu faço 3 camisas sociais em 1 hora, significa que eu levo, em média, 20 minutos para fabricar cada camisa social. Entendido? Até aí? Por favor, não me deixem avançar se tiverem dúvidas, tá? Porque observem que o cálculo são muitas etapas. Se você deixar para me perguntar na última etapa, pode ser que você não entenda. Professor? Oi. O senhor repete só o da camisa básica, por favor, da produtividade? Tá. Aqui a produtividade da informação lá é o seguinte: um funcionário fazendo só camisa básica, ele faz 6 camisas em 1 hora. Se eu faço 6 camisas em 1 hora, significa que eu levo 10 minutos para fazer cada uma. Com 10 minutos eu faço uma, 20 minutos duas, 30 minutos 3, 40 minutos 4, 50 minutos 5, 60 minutos faço 6. Então esse é o tempo. Aí qual seria o cálculo aqui? O cálculo aqui seria o seguinte: 60 minutos para fazer 6 camisas. O cálculo seria 60 minutos para fazer 4 camisas. E 60 minutos para fazer 3 camisas. Tá? A mesma informação. 10 minutos, 15 minutos e 20 minutos. Beleza, professor. Valeu. Aí, a partir de agora, a gente vai utilizar uma planilha, tá? Que é aquela planilha que eu disse a vocês. Ó. Tem planilhas parecidas em alguns livros. Exatamente como eu faço aqui, eu nunca vi em livro nenhum. E o que é essa planilha que eu acabei montando nas minhas aulas? É um tipo de planilha que ela vai ser uma tabela, na realidade, que vai ser utilizada para qualquer tipo de custeio que a gente vai estudar aqui, tá? O custeio por absorção, o custeio variável e o custeio ABC. A gente vai utilizar a mesma tabela. Aprendam a fazer a tabela e calcular ela. Tá? Calcular, porque essa tabela já vai estar montada na prova. Aprendam a calcular essa tabela, que aí vocês conseguem fazer o cálculo sem muita dificuldade, tá? E como é essa tabela? Essa tabela sempre vai ser assim, ó, produto, quantidade, tá? Critério unitário, critério total, taxa, aqui é o rateio total e o rateio unitário, ok? Deixa eu fazer assim para ficar
melhor para a gente visualizar. Dar uma formatada aqui um pouquinho para tentar jogar isso numa... Pronto. Então essa tabela ela é formada assim, ó. Sempre teremos esses campos aqui. Sempre iguais. E aí como é que é a sequência dessa tabela? Ela vai ter uma linha para cada produto. E depois de eu separar uma linha para cada produto, eu vou colocar aqui embaixo o total. Ok? E nesse total, eu não preencho. Aliás, nesse total, eu não preencho essa informação aqui. E aqui sempre vai dar 1. Certo? Esse aqui é o padrão da nossa tabela. Essa é a tabela montada. Eu não preencho aqui também não, tá? Como é que a gente vai começar a preencher ela? A gente vai preencher ela, a gente esquece lá a questão e vai olhar só para esse quadro. Esse quadro aqui ele é suficiente, essa tabela é suficiente para eu preencher essa minha segunda tabela. Reduzir aqui um pouquinho o zoom para ver se cabe tudo. Pronto. Tudo em uma tela só. E aí eu vou começar a preencher ela com esses dados, tá? Camisa básica, camisa polo, camisa social. Quais são as quantidades? 1.000, 800 e 500. Até agora eu só fiz copiar dados de uma tabela para outra, entendeu? E esse sempre vai ser o passo a passo. Vamos lá, deixa eu ver aqui pela hora. Roberta perguntou, pediu para eu repetir. Qual etapa, Roberta? Você não entendeu? Bem, eu acho que tá bom já. Oi? Já foi explicado, professor. Obrigada. Ok. Então aqui, ó. Mantive aqui eu só faço copiar, tá, da outra tabela. Se a gente monta essa tabela aqui organizada, sempre assim nessa organização, aqui é muito simples, é só copiar. E agora o critério que entra a informação, tá? Qual critério eu vou utilizar? Aí como eu falei para vocês que nesse tipo de custeio, o critério ele vai ser baseado no tempo de produção, então meu critério que vem para aqui são esses dados. 10 minutos, 15 minutos e 20 minutos. O que é que eu vou fazer com o custeio, tá? Aí antes de fazer os cálculos, deixa eu explicar para vocês qual é a lógica do custeio. A lógica do custeio é, eu vou pegar um critério e esse critério ele vai me dizer o seguinte: quanto tempo, se o meu critério aqui é tempo, eu vou entender o seguinte: quanto tempo da minha empresa eu utilizo fabricando a camisa básica. Se eu passo 50% do meu tempo fabricando a camisa básica, então o mais justo é que eu pegue 50% dos 27 mil e utilize e aplique e considere que é o custo da camisa básica, entenderam? Eu tenho um custo indireto de 27 mil. O meu problema aqui é eu tenho que dividir ele. E eu tenho que dividir ele com base em um critério. Eu decidi que o critério que eu vou utilizar como parâmetro é o tempo de produção. Se eu levo a metade do meu tempo fabricando um produto, então eu vou pegar a metade do meu custo e vou atribuir esse produto. Aí o outro produto eu passo 10% do tempo. Então é 10% do meu custo que vai para aquele produto. É como se fosse uma regra de 3 que a gente está fazendo, tá? Só que para entender, aí vai ter livro que vai indicar realmente assim, o livro vai ensinar vocês a fazer utilizando regra de 3.
Se vocês acharem mais fácil fazer via regra de 3, você vai, eu aprendi no YouTube utilizando regra de 3. Eu vi no livro com regra de 3 e prefiro fazer assim. Podem fazer, fiquem à vontade, tá? Essa tabela que eu estou montando não é obrigatória. Ela já vai estar na prova porque só que o preenchimento dela não é obrigatório. Ela vai estar na prova porque eu considero que quando você aprende a fazer com essa tabela, eu considero que é mais fácil. Se não funciona para você, aí você pode buscar outro meio, chegando das duas formas se chega no mesmo resultado. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Tá? Eu vou montar uma estrutura de regra de 3 através dessa taxa. Lembra que eu falei de 50%, 10%? Eu vou descobrir esse percentual aqui na taxa. Como é que eu faço isso? Para eu fazer isso, Glaucia, se tu puder desligar, por favor, o áudio. Me deixar em paz. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Ó. Gente, Observe. Alexandre. Tá. Vê aí quem é que tá com o microfone ligado, que tá cortando tua Glaucia. fala, por favor. Glaucia, doida da porra. Glaucia, meu amor, desliga aí, paixão. Vamos lá, vamos voltar. Eu não consigo cortar por aqui, não. Vamos lá, e aí como é o procedimento para fazer, tá? E aí a gente vai seguir um roteirozinho que é o seguinte, ó. A gente vai, para chegar nesses cálculos, a gente vai multiplicar, dividir, multiplicar e dividir. Guarda isso na cabeça, multiplicar, dividir, multiplicar, dividir. Como é esse multiplicar, dividir, multiplicar, dividir? Eu vou pegar a quantidade e vou multiplicar pelo critério unitário. Aí eu venho aqui e faço isso, ó. É igual a 1000 vezes 10. Deu 10.000. Ou seja, a minha empresa passa 10.000 minutos fabricando a camisa básica. Aí eu pego agora 800 e multiplico por 15. Passa 12.000 minutos fabricando a camisa polo. E ela passa, multiplicando 500 por 20, passa 10.000 minutos fabricando a camisa social. O que é que a gente já entende aqui? Ó? Observem que ela passa mais tempo fabricando a camisa polo. De todo o tempo que ela utiliza, a maior parte do tempo é fabricando a camisa polo. Ou seja, quem vai receber a maior parte dos 27.000 é a camisa polo. E agora como é que eu faço aqui? Para poder calcular, eu vou somar todos esses valores aqui. Somar os 10.000 com os 12.000 com os 10.000 de novo. E aí eu tenho 32.000, é o meu tempo total de produção. A minha empresa produziu em um total de 32.000 minutos, tá? Só que não precisa entender realmente como funciona esses 32.000 minutos, não. Só entendam que são 32.000 minutos. Independente do critério, esse cálculo funciona igual. Então, o primeiro cálculo aqui foi a multiplicação, tá? Multipliquei esse por esse. Chegou nisso daqui. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma divisão. Como é a divisão? Eu vou dividir esse daqui pelo total. Ou seja, 31% do tempo fabricando a camisa básica. Aí aqui eu vou dividir de novo. Eu vou dividir 12.000 pelos 32.000. Passa 37,5% do tempo fabricando a camisa polo. E aqui, como esse 10.000 é igual a esse 10.000, o resultado tem que dar igual, né? Então ela passa 31,25% do tempo também fabricando a camisa social. Multipliquei, dividi. E agora, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou precisar de mais uma informação. Para eu fazer o rateio, eu vou fazer o rateio de que valor? Eu vou fazer o rateio do custo indireto fixo. Então, esse valor aqui, eu copio ele aqui embaixo. 27.000. E agora eu vou, nessa mesma proporção, eu vou separar ele aqui. Eu vou descobrir quanto é 31,25% dos 27.000. Para fazer isso, como é que eu faço? Eu multiplico.
eu multiplico essa taxa por esse valor aqui de baixo. R$ 8.437,50. Dos 27.000, 8.437 vai ser atribuído para a camisa básica. Aí eu multiplico essa taxa pelo custo indireto fixo. 10.125 é o valor que eu vou atribuir para a camisa polo. E aqui eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por esse aqui, tenho a divisão. Entendam que se eu somar esses três valores aqui, eu chego nos 27.000. Eu já fiz o rateio. Eu utilizei um critério. Qual foi o meu critério? Tempo. Com base no meu critério tempo, eu fiz a divisão aqui do valor. E agora, o que é que eu vou fazer com isso? Esse daqui... Oi. Deixa eu só rapidinho, deixa eu só, porque eu só tenho 3 minutos nessa chamada. Aí eu vou terminar para poder ficar com o vídeo só. Aí depois eu reabro a turma para tirar as dúvidas de vocês. Pode ser? Tá certo. Para a Ok. gente não perder, ficar com o vídeo partido. Aí os 8.400 aqui, 37, são para todas as 1.000 unidades da camisa básica. Então, como é que eu finalizo aqui? Eu finalizo dividindo esse valor por essa quantidade. Eu divido esse valor aqui por essa quantidade e eu divido esse valor por essa quantidade aqui. O que é que sobra para mim aqui de resultado? Sobra o valor que eu vou atribuir. O custo de cada camisa básica, quando eu separo esses 27.000 pelos 2.300 produtos, eu estou dizendo que cada camisa básica vai receber 8,44 de custo. Eu vou somar aqui, ó. Qual o custo total da camisa básica? Aí se eu colocar aqui o rateio, eu vou ter 8,44, 12,66 e 16,88. Então, o custo total vai ser a soma do custo variável mais o rateio do custo fixo. Aí, quando eu fizer esse cálculo aqui para todos, eu vou ter a ideia que o meu produto aqui, ó, me custou realmente R$ 69,88. Esse daqui custou, a camisa polo custou R$ 54,66 e a camisa básica custou R$ 27,44. Eu somei esses valores do rateio a esses produtos. Quando eu pegar esse custo aqui e multiplicar por essas quantidades, se eu fizer esse exercício, eu chego exatamente no meu custo total da empresa. Então, o lucro de cada um dos meus produtos, ele vai ser a receita menos esse custo total aqui. E aí eu tenho o custo de cada um deles. Qual é o produto mais lucrativo? É a camisa polo. Observem que ela não é a mais cara, mas ela é a mais lucrativa. Observe que a camisa mais cara, ela é a menos lucrativa. É apenas R$10. Eu vou encerrar aqui a gravação e vou